Se você não consegue desenhar algo, é porque você não observou o suficiente. Cara, caso você queira aprender a desenhar melhor e ter motivação para desenhar todo dia sem falhar, nesse vídeo eu vou te passar algumas dicas de desenho que tem melhorado em muitas minhas ilustrações nesse último mês. Mesmo eu só estudando. 1 hora por dia, sendo preguiçoso, desorganizado e não gostando nada de ter que voltar a desenhar caixas em vários ângulos. E não, Isso não foi específico. E se você tá se perguntando aonde eu ouvi essas dicas, relaxa. é porque eu ouvi elas de profissionais como o Lusca e o Léo MK, que já desenham há muito tempo e entendem muito bem do assunto como melhorar no desenho. E tudo que eu fiz foi separar algumas dessas dicas que eles me falaram para te passar só o essencial que funciona. Então, se você não me conhece, oi, eu sou o Toship, um artista que quer criar jogos, e hoje eu vou te mostrar como você pode desenhar um pouco melhor todo dia, mesmo só com 1 hora para isso, aplicando essas dicas na sua rotina de desenho. Dica 1. Tenha um objetivo definido do que você quer alcançar como artista. O que eu quero dizer com isso é bem simples. Se você já tem uma meta bem estabelecida do que você quer fazer com a sua habilidade de arte, fica bem mais fácil você poder traçar planos do que você precisa estudar para alcançar esse objetivo, porque, bom, você quer criar jogos, por exemplo, que nem eu, fica bem mais fácil você saber, beleza, eu preciso de fazer tal coisa para eu conseguir fazer bons designs de personagem para o meu jogo. É mais ou menos isso que eu tô querendo dizer. Tem um horário bem definido para estudar todo santo dia. O meu é 7 horas da noite. É um horário que eu tenho disponível muito bom, que é uma hora que eu dedico só para desenhar, só isso. Eu estudo desenho e aplico nesse horário. É o único horário que eu tenho, mas a questão não é questão de só ter 1 hora. A questão é simplesmente você saber usar essa 1 hora, ter a 1 hora de qualidade, vamos falar assim, porque dá pra fazer muita coisa nesse tempo. Por exemplo, eu tiro normalmente uns 20 minutos pra ver uma videoaula e o resto eu uso pra poder aplicar. É mais ou menos isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Você aproveita esse único horário para estudar. Se você tiver mais tempo, você pode colocar um horário melhor para você. Aí, quanto tempo você vai ficar além desse horário, aí já é com você. Se der preguiça, coloque uma musiquinha agitada, como a abertura de Overlord. Cara, que abertura boa! Toda vez que eu tô com preguiça de começar a desenhar, cara, nesse horário, eu coloco a abertura de Overlord. Eu tô falando sério. Isso funciona muito porque dá uma motivação extra, porque por a música ser bem agitada, ela me anima por querer fazer alguma coisa, entendeu? Acha porque o pessoal de academia coloca musiquinha de funk, rock, esse tipo de coisa pra poder tocar enquanto pegando peso? É porque dá motivação, meu amigo. E uma coisa bem importante aqui, não exagere na quantidade de tempo que você vai estudar por dia. Eu, por exemplo, só estudo 1 hora, como eu disse, e já consigo fazer coisas como essa, cara, entendeu? O que eu quero dizer aqui é o seguinte, por isso que eu falei antes, na hora de você colocar o horário, você não exagerar tanto também. Eu devo ter falado isso daí, senão eu tô falando agora. Cara, é simples, você desenha demais, não quer dizer que você vai desenhar melhor, só quer dizer que você vai ficar mais tempo estudando. E muitas vezes, ficar muito tempo estudando pode ser mais prejudicial do que uma coisa boa, entendeu? Por isso que eu falo que é aquela questão de tempo de qualidade. Depende muito do que você quer alcançar e principalmente do tempo e a disponibilidade que você tem para isso. Se você estiver começando, eu recomendo 1 hora só. Porque uma coisa que eu já te aviso é o seguinte, que se você ainda insistir em tentar colocar muito tempo desenhando no dia, você vai acabar se cansando rápido de desenhar e vai te impedir de ter constância e desenhar todo dia, que é um dos segredos para melhorar rápido no desenho, que pouquíssima gente conta. Tô zoando, bastante gente conta isso daí, só que a maior parte das pessoas ignoram. E uma dica extra aqui que eu acho muito relevante aqui, uma das várias dicas extras que vão ter nesse vídeo, é você usar o Pomodoro Time para dar pausas e relaxar a cabeça. É um site muito bom, recomendo muito para você poder estudar, porque ele ajuda você a ter 25 minutos focado e 5 de descanso. E isso ajuda muito quando você estiver vendo uma videoaula, quando você estiver estudando muito e estiver com a sua cabeça explodindo, porque você tira uns 5 minutos só para você poder dá aquela respirada, cara, e já resolve parte do problema. Então, se você gostou dessa dica, já se inscreve no canal. E caso já seja inscrito, deixa o joinha pra fortalecer esse vídeo. Mas uma coisa que eu acho importante acrescentar aqui é que você pode acabar surtando até desistindo do desenho se você não aplicar A próxima dica. em conjunto com aquele lance de não desenhar demais. Que é, saiba diferenciar o momento de estudar, do se divertir, com o de fazer bonito. Porque senão você vai surtar com toda certeza. Meu amigo, isso daqui foi uma das melhores viradas de chave que eu tive ultimamente. É uma dica muito relevante, é uma dica muito profissional, que é o seguinte, você tem que diferenciar, no caso, separar os seus lados. O lado seu que quer desenhar por se divertir, o lado seu que quer desenhar para ganhar dinheiro. E o que eu quero dizer fazer bonito é fazer bonito para rede social, ganhar dinheiro, fazer commission, esse tipo de coisa. E o lado que você vai usar para poder estudar. Porque, cara, o lado que é para estudar
ele normalmente não é pra ser bonito, eu já vou te adiantar. Normalmente estudo não é bonito. Os estudos que você vê no Instagram, coisa e tal, cara, normalmente isso daí é um refino. O pessoal não desenha assim de fato. Pode até ser que eles desenhem assim, mas foi por causa de muito desenvolvimento, muita técnica, muito tempo estudando. E só por isso. E tem gente como o Oda de One Piece, cara, que faz uns esboços esquisitos que nem esse daí que você tá vendo na tela, pra depois chegar num resultado incrível que a gente vê no anime e no mangá. Então, estudo não é pra ser bonito, é pra ser funcional, pra você entender como funciona aquilo que você tá querendo aprender a desenhar direito, sacou? Segundo, quando você for fazer pra se divertir, de novo, não é pra ficar bonito, é pra se divertir, é pra você simplesmente relaxar, pra você extravasar e não é pra estudar. Não confunda o momento de diversão com o momento de estudos. E principalmente, não tente fazer algo que você não sabe fazer nesse momento de diversão. Você só vai se estressar e fazer algo que não é pra fazer naquele momento, justamente porque não é pra estudar, porque isso daí você deixa pro momento de estudo, porque o resultado não vai ser legal. E agora o de fazer bonito. Cara, o fazer bonito é muito simples, pra falar a verdade. Você vai precisar de um objetivo pra começar, porque o fazer bonito é uma questão muito de compromisso, porque você vai ter que usar tudo que você tem para deixar o desenho bonito, chamativo e interessante para o pessoal que você quer anunciar, ou no caso, que você quer atingir. E sim, é complicado nesse nível. Tipo assim, não é complicado de difícil. É complicado porque você tem uma série de coisas que você tem que fazer para poder atingir um certo público que vai ter interesse na sua arte. Tanto para a questão, por exemplo, de mim, que quer criar jogos e quer uma arte bonita para o pessoal querer comprar meu jogo, quanto para você que simplesmente queira fazer um desenho bonito para postar na rede. Saca? É mais ou menos isso daí. Uma coisa que eu acho importante é que você não pode se distrair no momento de estudos. Ouvindo podcast, não é para você ficar vendo vídeo, não é para você ficar mexendo no celular. É um momento para estudar. Então, tira qualquer distração que normalmente te atrapalha. E se você desenha no celular, cara, eu também desenho. E dá muito bem pra você desativar as notificações. Então não vem com essa conversinha de mas eu desenho no celular. Cara, eu desenho no celular também. E não tem desculpa. Dê pausas, como eu disse antes, na questão do Pomodoro, porque isso daí cansa, cara, e cansa muito, então relaxe também. Uma última coisa é que eu vou me aprofundar no resto desse tema, porque tem algumas outras coisas que eu vou acabar deixando para a última dica, que é a dica mais relevante, porque vai ter algumas sacadas lá que realmente mudaram a forma como eu desenho hoje, e também melhoram muito a minha qualidade de vida como artista também. Agora que você já sabe como se separa os seus horários para você não surtar, vamos passar para uma dica prática, um exercício que todos os artistas profissionais fazem, e eu tô falando sério, quando eu falo todos, são todos. O Lamão, o carinha que eu esqueci o nome e o Léo MK, todo mundo faz esse exercício. Que a dica 3 é: faça estudos de observação, ele é a base de tudo. E um verso que confirma isso que eu disse, eu tirei do livro Case Brown, cara, que, cara, é um livro muito bom para você aprender a observação. Diz o seguinte: se você não consegue desenhar algo, é porque você não observou o suficiente. Cara, isso daí me pegou num nível, velho. Porque, tipo assim, se eu não estou conseguindo desenhar uma mão direito, é simplesmente porque eu não estou olhando direito pra referência, eu tô olhando mais pro papel. Sabe essas bordinhas e também essa questão do objeto que você vê os arredores dele, que nem você fazia antigamente quando você copiava os personagens dos seus desenhos favoritos? Então, o estudo de cópia ou o estudo de observação é um dos melhores estudos que existem. Tudo que você queira desenhar passa por esse estudo. E o motivo disso é muito simples, cara. Isso vale até pra pintura. É simplesmente porque tudo que a gente quer desenhar ou criar, cara, vem da vida real. Então, se você não sabe desenhar a vida real direito, cara, então provavelmente seus desenhos não vão sair do jeito que você quer. Eu não tô dizendo que você tem que desenhar perfeitamente, eu só tô dizendo que você tem que desenhar aquilo que você está vendo. E de um jeito que fique realmente parecido com o que você tá desenhando. Não precisa ser igual. A gente não faz negócio pra ser igual. A gente não faz realismo. Calma aí. O legal agora é que você já entendeu esse lance de por que você precisa fazer esse exercício, é legal eu te explicar como você faz para você corrigir eles. E é muito simples, cara. Compare o seu desenho com o da referência, usando as técnicas de transparência, que no caso é aquele layer que você simplesmente diminui a transparência dele. Assim você consegue visualizar o que você errou e o que você precisa corrigir no desenho. E assim você anota os pontos que você errou, para depois, uma dica legal aí é você tentar, depois que você fez isso, tentar fazer de cabeça para ver no que acontece. Eu nunca tentei, mas eu acho que pode ser interessante. Um avisozinho extremamente importante pra você. Agora você sabe algumas dicas muito boas pra poder desenhar melhor. Porém, eu acho que isso daí não vai ser o suficiente não se você quiser criar personagens. E principalmente melhorar o design deles. Porque o erro número 1 ao criar personagens originais pode te avacalhar em muito nesse contexto. E é exatamente por isso que eu fiz esse vídeo que tá aí na tela, onde eu falo sobre qual é esse erro número 1 e como você pode evitar ele. Dá uma olhada lá, vai valer bastante a pena. Enquanto eu não faço um outro vídeo falando de mais dicas pra você poder desenhar melhor.